Good morning. Are you good? Good. Great. Okay. I just thought of something. Can you mention that this book is for sale in the bookstore? Encourage people. This is the version in English. It's the theme in the center and all that. Yeah. You. Thank you. Okay. Any notes I have to say? Anything happen? Announcement? Not at the, well, not yet. Not yet. The Valentine's Day event, but I want to hold off one more week. Okay. But yeah, Make sure. February 12th. Just working out some details. Okay. Well, no say. Okay. All right. Thanks. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações de muita luz e muita paz e também muito entendimento dessa doutrina que nos consola. Hoje nós teremos palestra com André, os companheiros. Para quem não conhece o André, aquele rapaz bonito que fica ali sempre na livraria, vendendo livro para a gente. Então hoje ele vai fazer o nosso estudo sobre o Pai Nosso. Peço a caridade de todos, com os nossos corações abertos, as nossas mentes despertas, que estejamos aqui presente, prestando atenção, entrando dentro do estudo, guardando os nossos comentários, se nós tivermos alguma pergunta depois, ok? Mas antes disso, nós vamos fazer nossa leitura inicial e também a oração. Edson, você pode fazer a nossa leitura hoje? Sim. E Ana, pode fazer a nossa oração? Não? Ou eu confundi, não é Ana? Pode falar. Jane? Desculpa, tá? O Oswaldinho vai fazer a nossa oração, que eu já comecei errado aqui, né? Peço perdão. Oswaldinho, pode fazer a oração? Obrigado. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Então, do livro de Joana de Ângeles, Portivaldo Franco, Mestre de Amor, a mensagem no grande bem. Não esqueças da eficácia da prece no caminho do grande bem. Quando estamos a serviço dos elevados ideais, não raro as tormentas nos surpreendem os passos a cada instante. Sob variadas formas, forças conjugadas nos seguem, assaltando-nos a paz interior, a rudes golpes de impiedade bem dirigida. Nem sempre é claro o céu do cristão decidido, quando servindo a Jesus. Por enquanto, a terra não o pôde compreender, nem os amigos sabem ajudar. Há aqueles que cooperam com real disposição,
mas enxergam tudo pelo ângulo errado, entre o pessimismo prejudicial e a ansiedade improdutiva. Se o companheiro permanece resoluto no serviço e avança confiante, é tomado por autossuficiente e vaidoso, em grande perigo. Se acolhe as opiniões de quantos o cercam, é identificado como sem definição e covarde. Se resolve os problemas à medida que estes surgem, sem consultar os companheiros de labor, é tido como prepotente e exagerado. Se oferece de coração até o sacrifício em favor dos outros, é observado como fanático e louco. Se encontra na precaução o antídoto para o insucesso, é reconhecido como homem sem fé. Se oferece ao agressor a outra face, é analisado como pobre de caráter. Se evita que o atentado se repita, é apontado como falso cristão. Entre os companheiros, só raramente medra fraternidade, sem compreensão nem suspeita, exigência nem acrimônia. Por isso, não consideres o mal além do pouco valor que tem. Somos filhos da luz. Confiemos na luz do céu. Nuvens de maledicência ensombram o trabalho? Então avança ao encontro do sol da verdade. Pragas em forma de intriga atacam a plantação da fé? Usa o inseticida da coragem e marcha para a verdade. Suspeitas e mentiras cercam o campo onde operas? Aumenta a confiança no tempo e continua para a verdade. Dores de variada espécie te afligem? Continua no serviço e segue para a verdade. A obra do grande bem em favor de todos exige pesado tributo. Não negues à tua plantação o concurso do próprio suor. Não regateis às débeis plantas do teu solo o orvalho de tuas lágrimas. Recorda o Divino Mestre, postulante da incansável verdade eterna, crucificado pela intriga habilidosa, mas vivo e imortal, depois das sombras do sepulcro, voltando aos acusadores para estender-lhes a glória da Boa Nova em triunfo. Paizinho que estás no céu, aqui estamos mais uma vez, graças a Ti. Normalmente, Senhor, lhe dirigimos a palavra para pedir o nosso incansável peditório. Mas hoje, Senhor, apenas quero glorificar-te e agradecer na tua inconcebível imensidão perante a nossa capacidade, nossos espíritos que somos ainda em aprendizado. Queremos agradecer por tudo que nos proporciona, pelos espíritos que nos seguem, que nos comandam, nos ajudam, e inclusive os espíritos que nos trazem dificuldades, mas sem eles não poderíamos avançar, não teríamos steps para subir e estaríamos estagnados. Queremos agradecer-te, Senhor,
pela família que nos deste, que sem ela não aprenderíamos a questão da união de um espírito com o outro, na necessidade de amarmos, de entender que o outro é também nosso irmão e que somos um perante ti. Obrigado, Senhor, pelo planeta lindo que vivemos, com a sua lua que reflete a luz do sol durante a noite, pelo sol que nos aquece, pela vida no planeta, a animal, a vida vegetal, e especialmente os espíritos, seres humanos em aprendizado. Obrigado, Senhor, pela vida que me deste, pela vida que temos e que seguimos avançando, pela oportunidade que nos dá. Agradecemos-te hoje e sempre. Que assim seja. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo bem mesmo? Sim. Então, a gente vai falar sobre Pai Nosso. Na leitura inicial, a gente vê que Joana propõe para a gente e cita como oração uma maneira da gente se conectar com a divindade e nos ajudar no caminho até Ele, né? Então, acho que todos nós sabemos a importância da oração, nós sabemos orar, nós sabemos conversar com Deus e com os nossos irmãos encarnados. Mas quando a gente começa, quando a gente é criança, nós somos ensinados algumas fórmulas, né? A gente aprende com os pais, com os professores, tio, tia, avô. A gente aprende a rezar com eles. E às vezes a gente carrega uma oração junto conosco, né? Então, se a gente voltar no tempo e tentar imaginar como é que era a oração, como é que a gente se comunicava com Deus na época que Jesus veio, a gente consegue entender por que ele trouxe a oração do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é a única oração que foi trazida para a gente por Jesus. Jesus não deu nenhuma outra fórmula para nós para se conectar, para se comunicar com Deus, né? Então, Jesus veio exatamente para isso. Ele veio para quebrar alguns paradigmas, algumas regras, algumas leis que existiam, e uma delas era que a gente poderia conversar com Deus em qualquer lugar. Porque naquela época, na comunidade em que ele encarnou, na comunidade judaica, a gente só podia se comunicar com Deus através de um sacerdote. A gente não tinha condição de falar com Deus, a não ser através de um sacerdote. Então existia essa regra para aquele povo. E Jesus veio e, através do ensinamento, dos exemplos, ele tenta implementar exatamente isso. A gente pode conversar com Deus em qualquer lugar, porque além de falar com Deus através do sacerdote, era só no templo. Então essa regra, ela é quebrada por Jesus, e essa é uma das razões por que ele foi perseguido. Não é? É como se eu tivesse um monopólio, e esse monopólio está sendo quebrado. Uma nova tecnologia aparece, e aquela tecnologia que eu detenho está sendo... Existe competição, né? Mas vamos começar com uma historinha que eu sei que o Oswaldo gosta. Já contei essa historinha aqui antes, né? Mas eu acho muito legal. E ela exemplifica exatamente isso. Né? Jesus está em Jerusalém, está lá sentado, está lá pensando, provavelmente conversando com Deus. E aí tem um grupo de sacerdotes que estão lá, né, conversando entre eles, e eles notam Jesus. Né? Mas como é que é notar Jesus?
É diferente da gente estar andando na rua e notar alguém. Provavelmente Jesus tinha, ou melhor, provavelmente não. Jesus, com certeza, tinha uma aura, tinha uma presença que era notada por aqueles que cruzavam com ele de uma maneira diferente, né? É como quando a gente entra no centro, a gente senta aqui, tem a leitura inicial, tem a oração, a gente sente a presença de alguma coisa aqui. Agora, tenta imaginar isso multiplicado por X vezes. Quando você cruza com uma pessoa e você sente aquilo. Acho que essa seria a energia emanada por Jesus e a maneira com que as pessoas eram atraídas a ele. Então, esses sacerdotes, eles foram atraídos a ele não por acaso, e sim pelo magnetismo que ele possui. Né? Então, um desses sacerdotes chega para ele e pergunta o que ele está fazendo na cidade. E aí Jesus olha para ele e fala, eu vim aqui para implementar o reino de Deus. Então, nessa primeira resposta, Jesus podia ter sido condenado já e apedrejado, porque isso era uma blasfêmia. Né? Quem que é ele, um camponês, um carpinteiro, um nada comparado ao sacerdote, né? Como é que ele poderia falar sobre o reino de Deus, se ele não era um sacerdote? Bom, então, o sacerdote olha para ele e fala, mas reino de Deus? O que você pensa que é o reino de Deus? Aí Jesus olha para ele e fala, esse reino é obra divina no coração das pessoas. E aí, de novo, ele está blasfemando, porque você só pode tratar de Deus no templo. Como é que você está tirando do templo esse convívio, essa comunicação com Deus? Mais ainda, você está tirando do templo o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está ali em qualquer lugar. Você está tirando ele dali e está colocando dentro das pessoas. Então, nessa pequena conversa, a gente já vê que o intuito, a vontade que ele tinha de vir, era imensa, para já desafiar as pessoas, ou melhor, as autoridades da época, numa conversa, já podendo correr perigo no começo da jornada dele, porque no dia seguinte dessa conversa é que ele vai para as beiras do lago e começa a conversar com os futuros apóstolos. Né? Então, essa é uma passagem que acontece um dia antes dele começar a conversar com Pedro, conversar com João, conversar com todos aqueles que se tornariam apóstolos dele. Então, de cara, a gente já vê que ele vinha com um propósito. E o propósito era exatamente esse. Mostrar para nós o que era esse reino de Deus. Como é que a gente conversa com ele? Como é que a gente implementa esse reino de Deus na Terra através dos nossos corações? Né? Então, onde é que está o reino de Deus? Baseado nessas 4 frases de Jesus, onde é que ele se encontra? É no plano espiritual? É aqui na Terra? Não. Esse reino de Deus está dentro de nós. Deus está confiando na gente esse reino. E daí? Ao redor de tudo isso, a gente tem os planos materiais, o plano espiritual. Mas o reino de Deus está dentro da gente. E o que é esse reino de Deus? Em resumo, é a execução das leis naturais que também nos foram trazidas, não só por Jesus, mas expandidas pelos espíritos da codificação. Né? Jesus trouxe a lei maior, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Respeita a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei maior. Só que, na limitada capacidade que nós temos, a gente precisa que essa lei seja esmiuçada um pouquinho para que a gente consiga trabalhar ela, para que a gente consiga implementar essa lei. Porque é muito difícil para a gente ainda respeitar o próximo como a gente quer ser respeitado. Né? Ainda é. Então, se a gente quebrar essa lei maior em pequenas leis, facilita para que a gente consiga executar esses pequenos pedacinhos
esses pedacinhos dessa lei maior, né? Que são as leis naturais. Mas a gente vai falar sobre elas. Então, vamos concluir esse cenário que a gente se colocou, que é lá na época que Jesus veio, onde a gente só podia se dirigir a Deus através de um intercessor, a gente não podia conversar com Deus diretamente. Né? Essa oração que o Oswaldo fez aqui no começo, quem tinha que fazer era um sacerdote. Não podia ser, ó, faz oração hoje. Não tinha. Vai ter hora sacerdote. Essa é uma explicação boa, né? Por isso que o Oswaldo sempre vem fazer aqui oração. Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Né? Então já tem a experiência, já tem a prática. Mas cada um de nós pode também ser um sacerdote. Porque essa figura do sacerdote qual é? É a figura do iluminado, é a figura daquele que tem capacidade de conversar com Deus e de escutar Deus de volta para transmitir essa resposta de Deus para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Orando. Quando a gente reza, o que a gente está fazendo? A gente está pensando. E esses nossos pensamentos, eles estão sendo transmitidos a Deus. E como é que é a resposta de Deus para nós? Depende do que a gente pede na oração. Né? Deus me traz paciência. O que acontece, Deus? Manda mais coisa aí para manda um treinamento, né? Manda um treinamento online, manda o link do treinamento online para paciência, né? Então é assim, a gente tem que prestar atenção no que a gente pede para conseguir escutar a resposta de Deus. Deus me dá um dia bom pela frente. Como é que vai ser esse dia bom? Será que eu quero mesmo um dia bom pela frente? O que é um dia bom para mim? Vou sair daqui, vou lá comer um churrasco. Esse é um dia bom? Deus vai chegar lá, não, esse churrasco aqui hoje é de graça para vocês, não precisa. Não é assim. O que a gente pode pedir para Deus? O que Deus vai devolver para nós? O que Ele vai dar para a gente? Não adianta a gente pedir algo que não é da natureza de Deus nos dar. Algo que está na nossa natureza querer. Deus vai dar para a gente o que é bom para a gente. O que a gente precisa para se desenvolver, para crescer, para cumprir com a nossa função no universo e, mais particularmente, cumprir com a nossa função nessa encarnação. É isso que Jesus trouxe para a gente e é isso que Deus nos dá quando nós pedimos. Agora, aquele velho ditado, se a gente não pedir, a gente ganha? Não. Então a gente pode pedir através da oração, mas o maior pedido a Deus é através das nossas ações. Essa é a maior oração. E para isso não existe fórmula. Não existe uma oração que foi trazida por nós, que nos foi ensinada, que nos faz agir. Qual é a fórmula da ação? Essa é uma pergunta, gente. Qual é o exemplo de ação no bem que a gente tem? Jesus. Durante todo o tempo que ele permaneceu entre a gente, o que ele estava nos dando era exatamente isso. A fórmula da ação. Como a gente tem que agir. Mas, de novo, é aquele extremo, é a lei maior. A gente ainda não consegue agir na plenitude como Jesus agiu. Mas durante alguns pedaços do dia, durante alguns pedaços da nossa vida, a gente já consegue fazer um pouquinho do que ele fez. Igual ao que ele fez. Como ele nos mostrou. Bom, então, de novo, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos trazem para a gente, ou trouxeram para a gente, né? Porque já não é hoje. A gente fala da codificação como uma coisa recente, mas ela não é recente. Todos nós aqui somos espíritas, a gente já tem um certo conhecimento. Então, se a gente olhar para a codificação estava sendo trazida para a humanidade há mais ou menos 150 anos atrás, onde o espiritismo ainda não existia, implementado como uma doutrina. Porque essa religião dos espíritos sempre existiu, né? Se a gente for pensar
como é, isso não foi criado em 1850 pelos espíritos da codificação. Não. O espiritismo não foi criado naquele momento. Ele foi codificado naquele momento. Ele foi colocado no papel. Porque essa doutrina, ela sempre existiu. Ela não é a religião do futuro. Ela é a religião atual dos espíritos. Atemporal. Antes da nossa criação, nós, como espíritos, esses conhecimentos, esses conceitos, essa doutrina já existia. Porque ela é completamente baseada nessas leis naturais criadas por Deus, que são atemporais, isto é, elas sempre existiram e sempre vão existir. Não interessa onde, em qual lugar do universo, são sempre as mesmas. Bom, então no capítulo 28, os espíritos trouxeram para a gente um capítulo inteiro de orações. Para quê? Para que a gente saísse da fórmula que existia vigente na época e nos foi dada, então, uma maneira diferente e autônoma para orar. Sem ter que a gente buscar alguém para interceder em nosso lugar. Sem que alguém orasse para nós. Estava tentando ensinar. Era o primeiro passo para mostrar para a gente que a gente podia fazer a oração por si só. Que a gente tinha condição de conversar com Deus nós mesmos. Sem ter que pagar ou pedir para que alguém orasse para a gente. Nós somos capazes disso. Sempre fomos. Né? Só que a gente não sabia. Num determinado ponto no tempo, na história, a gente ia para um, pagava, oferecia alguma coisa para Deus, material, para que o nosso pedido fosse realizado. Então, Jesus traz, através do Pai Nosso, essa mensagem de que a gente não precisa de ninguém para orar. A gente não precisa de ninguém para se conectar com Deus. E mais tarde, na codificação, de novo, os espíritos trazem alguns exemplos de orações para determinadas situações nas quais nós nos encontramos. Então lá vai ter uma oração para quem é desencarnado, para alguém que está doente, para alguém que está em perigo. São exemplos. Se a gente não consegue conceber uma conversa com Deus por alguma razão, a gente pode ir lá no capítulo 28 e a gente vai achar uma oração para determinadas situações. Então, elas são inspirações para que a gente comece essa conversa com Deus. Porque depois que começa, a gente consegue manter uma conversa. Deus é nosso Pai. Por que a gente não teria condição de conversar com Ele? Não precisa ser formal. Não precisa ter uma forma. A gente pode conversar com Ele da maneira com que a gente está conversando aqui. Né? Então, no começo, como é que a gente ora? Ô Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Por que Jesus começa com essa frase? O que é que ele quer dizer com essa frase para a gente? Normalmente, a gente reza o Pai Nosso automaticamente, né? A gente não está cansado, a gente não quer pensar, a gente faz um Pai Nosso. Mas o que tem por trás dessa oração? É isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Quem que é esse Pai Nosso? Esse Pai Nosso é Deus. Através dessa oração, a gente está se dirigindo a Deus. Agora, a gente conversa diretamente com Deus? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Só que se a gente for utilizar a razão, será que a gente está num estágio de evolução moral suficiente para entrar em contato direto com Deus? Eu acredito que não. Então, como é então que a gente conversa com Deus? Que é o que eu estou falando aqui. Então, esse nosso pensamento, ele é transmitido, esses nossos pedidos são transmitidos, e eles são recebidos por emissários de Deus. Espíritos que estão em um grau de elevação um pouco maior que o nosso e conseguem, se não através deles mesmos, através de outros emissários, para que esses pedidos cheguem a Deus.
Então é como se fosse uma cadeia. Os nossos pensamentos vão chegando e alcançando outros espíritos, outros irmãos nossos, até que chegue a Deus. E volta para nós através do quê? De novo, através desses emissários. É dessa maneira que a gente está em contato com Deus. Bom, mas além disso, a gente também está inserido nesse universo, né? Então, como num aquário, a gente está rodeado por um princípio que chega até Deus. Deus, nós, todo o universo está inserido e conectado a esse fluido cósmico universal. Que, para explicar o que é, precisa de um outro estudo. Mas vamos imaginar que é como o ar que a gente respira. Ele está aqui, a gente não enxerga, mas está ao redor da gente. Então, com o nosso pensamento, a gente sensibiliza esse fluido e, através dessa sensibilização, a gente entra em contato com Deus. Então, essas são as maneiras com que as quais nós nos comunicamos com Deus, direta ou indiretamente. Mas voltando à oração, Pai nosso que estais no céu. Quer dizer, Jesus trouxe uma mensagem nova, mas ele não podia quebrar aquele vaso, jogar no chão, porque ia ser um baque. Não dava para Jesus tirar a gente daquela realidade que era de 2000 anos atrás e inserir a gente na realidade que a gente está hoje. De falar de reencarnação, de vida em outro planeta, de a gente ser responsável pelas nossas ações. Era muito brusco. Não ia ter ninguém aceitando essa ideia. Então tinha que ser um passo um pouquinho mais curto. Então ele aqui ainda coloca Deus nos céus. Hoje a gente já entende que Deus não está no céu. Né? Ele não está sentado lá numa nuvem, aquele ser mitológico, esperando a gente no paraíso. Esse não é o Deus. Mas Jesus não podia quebrar ou trazer essa novidade para a gente do jeito que é ainda. Porque a gente ainda não tem essa real identificação de Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos qual é? O que é Deus? Então já tira da figura de quem é Deus para o que é Deus. E a resposta dos Espíritos qual é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já não é nem o criador de todas as coisas, é a causa primária de todas as coisas. Porque na sua bondade infinita, na sua justiça infinita, Deus nos capacita a criar também, a cooperar na manutenção do universo. Os planetas, eles são criados por outros espíritos. As humanidades são criadas por Deus. Os espíritos que vão habitar esses planetas são criados por Deus. Mas essas comunidades, a regência, a manutenção desses planetas é feita através de emissários, irmãos nossos mais evoluídos. Então esse é o nosso Pai. É o que começou toda essa criação. E essa criação é o universo. Essa inteligência que está por trás desse todo que também é inteligente e está em harmonia. Então a gente, quando está conversando com Deus, a gente não está conversando com aquele ser mitológico lá na nuvem. A gente está conversando com um ser inteligente que criou e que nos possibilita criar também. Então, já pertencente dessa informação, a gente tem que ter o discernimento do que a gente pede para esse ser, que é um ser inteligente, que não é um ser mitológico. Será que a gente pode pedir qualquer coisa? Não. A resposta é não. A gente tem que ter consciência do que a gente pede. Mas não é só de pedido que as nossas orações são, né? Às vezes a gente reza reclamando, às vezes a gente reza agradecendo. Não é só pedindo. Às vezes a gente reza em desespero, né? Buscando alívio, que também é um pedido. Deus me traga alívio, não aguento mais.
É um pedido, né? Então, essas são as conversas que nós temos. Então, voltando aqui ao Pai Nosso, esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Criador. Ele não está nos céus, ele está ao redor de nós. Nós estamos ao redor dele. Nós estamos em comunhão. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, a gente tem que respeitar a Deus. Não é tudo que a gente quer que ele vai nos dar, não é tudo que a gente quer que a gente pode fazer. Existem leis que nos foram trazidas primeiro por Jesus, ou melhor, se a gente voltar lá atrás, foram trazidas por Moisés e por todos os outros profetas. E a gente tem esses ícones que falam mais alto. Então Jesus é um deles, né? Se não o mais importante. Trazem essas leis e para que a gente consiga seguir o nosso caminho, seguir o nosso caminho de evolução, nós temos que seguir essas leis. Venha o teu reino. Então, qual é o reino de Deus? No comecinho, naquela passagem entre Jesus e o sacerdote, e é curioso, porque aquele sacerdote era o sacerdote que ia participar do julgamento de Jesus. Então a gente vê que as coincidências do mundo, elas não são ao acaso. Aquele sacerdote, aquele juiz que julga Jesus, que decide entregar ele aos romanos, já conhecia ele, sabia quem ele era. Sabia, através daquela conversa pequenininha, da índole de Jesus, para o que é que ele tinha vindo. E a ameaça que ele representava àquela sociedade vigente, ao poder que ele e os companheiros dele detinham, as mudanças que ele propunha. E na figura desse sacerdote, bom, essa historinha, só para vocês terem ideia, ela está no capítulo 3 do livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Então ela vai além da historinha. Ela explica toda essa passagem de Jesus antes do encontro com os apóstolos. Né? É um capítulo um pouco mais extenso que começa com essa historinha e vai contando a história do encontro dele com os apóstolos. Bom, mas como em tudo nas mensagens trazidas pelos Espíritos tem um sentido e tem uma lição para a gente, esse sacerdote, o que ele representa? Qual é o traço que ele representa da humanidade? É o nosso interesse, é o nosso egoísmo. Porque a partir do momento em que você lê essa passagem, essa conversa do sacerdote com Jesus, você vê que o sacerdote entende quem é Jesus. Ele entende o que Jesus estava tentando fazer. Mas o interesse dele fala mais alto. Né? Então, se a gente sai da conversa para o julgamento de Jesus, o sacerdote e o grupo de sacerdotes que estão julgando ele, entendendo o que ele está trazendo, sabem que o poder de controle daquela comunidade sairia das mãos deles, dois sacerdotes, e passaria ao indivíduo, a cada um. Então, aquela classe deixaria de existir. Agora, quando o nosso interesse está em jogo, como é que a gente age? A gente age egoisticamente ou não? A gente pensa em nós e nos nossos ou a gente pensa no próximo? Normalmente, a gente pensa primeiro em nós, depois no outro. Então, esse reino que Jesus propõe a nós é essa quebra de paradigma onde a gente comece a pensar no outro da mesma maneira em que a gente pensa em nós mesmos. Se eu quero uma blusa boa, por que o meu irmão não pode ter uma blusa boa? Por que o meu primo, por que o meu vizinho, por que aquela pessoa que não tem uma casa não pode ter uma casa? Mas para que aquela pessoa que não tem casa hoje tenha uma casa, eu tenho que ter uma casa menor. Eu tenho que ter uma casa mais simples. Por quê? Porque eu tenho que dividir o que eu tenho. E aí começa a ficar difícil. Por quê? Porque a gente está num plano material
e porque as coisas materiais ainda falam alto para a gente. Então, o exercício que a gente está fazendo aqui é vir ser exposto a tudo isso, tudo que é legal, tudo que é gostoso, tudo que tem um gosto bom, tudo que nos excita, os sentidos materiais. É claro que daí tem um pico, né? A gente está, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas chega uma hora que a gente realiza que de que adianta ter tudo isso? Uma das coisas que clica pra gente é quando a gente tem um monte de coisa e não tem tempo para fazer nada com essas coisas. Ou que a gente está gastando muito tempo no trabalho para ter essas coisas. E o que a gente queria estar fazendo, a gente não faz, porque a gente está mantendo as coisas. Então ali clica. E daí você começa a questionar. Mas para que eu estou me dedicando a isso? Vale a pena me dedicar a isso? O que realmente vale para mim? Então, esse questionamento a gente tem que começar a se fazer, tem que começar a entender o que realmente vale a pena e agir em sentido àquilo. Então, voltando ao centro, o que a gente vem estudar aqui? A gente vem estudar o que é importante para nós moralmente, espiritualmente. A gente já consegue distinguir que existe, claro, a vida material, mas também existe a vida espiritual, que é a primeira, que é a original. O que nos fará evoluir moralmente? A gente está aqui, está encarnado, tem que viver a encarnação. Mas a gente tem que ter os nossos limites. Então, esse reino é exatamente isso. A gente está encarnado. Não dá para a gente negar isso. A gente tem que viver essa encarnação. Mas dá para a gente viver essa encarnação com a consciência de que isso não é a realidade. A gente vai desencarnar. E depois que a gente desencarnar, o que acontece com a gente? Vamos carregar tudo que a gente juntou? Não, a gente sabe disso. Gostaria. Nesse momento a gente gostaria. Mas se a gente for prestar atenção, a maioria das pessoas, quando está chegando lá no fim da vida, já se desliga. Já não liga mais para as coisas. A visão já começa a piorar, já para de dirigir, já para de ficar no telefone. A vida muda. A vida ensina a gente. As dificuldades vão nos ensinando. Então, a dificuldade material do corpo vai ensinando a gente que está chegando na hora de, você teve a vida inteira para aprender a não se apegar a isso. Então, agora é um crash course. Você vai ter 5 meses, 1 ano, 2 anos, 1 semana, 1 dia, para entender que você não vai conseguir carregar nada. Aí se volta a família. Não é? Às vezes tem tempo, às vezes não tem mais tempo. Não dá mais tempo. Porque a família já não está mais junto. Está num hospital, está num asilo, está numa casa de velhinhos. Então, se a gente tem a noção de que é isso que acontece, por que a gente não faz no dia a dia? Porque não é fácil, gente. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, né? Mas, sabendo dessa dificuldade, a gente tem que tentar vencer a dificuldade. E uma das maneiras é tentar entrar em contato com Deus e com o plano espiritual o máximo que a gente puder. Para conseguir se acostumar. Conseguir entender que a gente vive esse dual. Que a gente vive encarnado, mas essa encarnação é finita. O que é infinito é a vida espiritual. A gente teve um começo do mesmo jeito que a gente encarnou. A gente nasceu. Tem um dia que todo mundo nasceu aqui. Então, existe um ponto no tempo onde nós fomos criados. Deus nos criou. Não sabemos quando. E a gente vem desde aquele momento no tempo até hoje. Essa encarnação tem um tempo finito. Vai chegar uma hora que ela vai acabar. Isso não é um problema. Todo mundo encarna e desencarna.
acabada essa encarnação, a gente continua vivendo, continua no plano espiritual. Depois de um determinado tempo, nós vamos de novo reencarnar. Então, esse processo, esse é o reino de Deus. Viver inserido nesse universo, viver nesse universo é o reino. Passar pelas dificuldades, ter felicidades momentâneas, porque a gente ainda não vive feliz. Isso é estar no reino de Deus. Que o reino de Deus venha a nós é que essa ideia da vida, não futura, mas da vida atual, que no futuro nós estaremos no plano espiritual, que essa informação seja assimilada por nós. Que a gente consiga entender que esse é o reino verdadeiro de Deus. É o reino que Jesus fala, está nos nossos corações. Que a gente consiga respeitar o outro mais. Que a gente consiga entender o lado do outro. Que às vezes, antes de responder, a gente se coloque no lugar do outro e tente entender por que ele falou aquilo para nós. Uma coisa é eu estar com esse estudo todo na cabeça. Eu tenho contexto. Vocês estão recebendo as frases do jeito que eu decido como eu vou falar. Pode ter material que eu estou vendo aqui que vocês não têm acesso. Então está tudo dentro da minha cabeça. Eu posso esperar que vocês reajam sabendo de tudo que eu estou sendo apresentado? Não. Então essa é a maneira que a gente tem que tentar reagir quando uma adversidade vem para nós. Por que essa pessoa fez isso comigo? Qual é a razão dela ter feito isso comigo? Muitas das vezes, essas razões estão obscuras, por quê? Porque, do jeito que a gente estava conversando, nós tivemos encarnações pregressas. Então, se uma pessoa não é muito tua amiga, não vai muito com a tua cara, será porque eu sempre fui o que eu sou nessa encarnação? Será que numa encarnação anterior fui um pouquinho pior, um pouquinho mais maldoso, um pouquinho mais sarcástico, muito mais egoísta? Ou um sacerdote, né, como Oswaldinho. Então, às vezes, a gente tem reações de outras pessoas que a gente não sabe por quê. Não. Por que aquela pessoa sempre reage desse jeito comigo e não reage com os outros? Talvez esteja a resposta. Porque um dia, que você não lembra ainda, né, não lembra mais, você reagia desse mesmo jeito. Então, você condicionou aquela pessoa a reagir desse jeito quando está do teu lado. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, como a gente conversou antes, adianta a gente pedir o que a gente quiser para Deus. A gente pode, mas a gente não vai receber tudo que a gente quer. A gente tem que entender que o que impera é a vontade de Deus. Por quê? Porque, infelizmente, a gente querendo ou não, Ele sabe do que a gente precisa. Né? Voltando à questão da paciência. Quando a gente pede paciência, a gente sabe o que a gente está pedindo? De jeito nenhum. Normalmente não. A gente pede paciência. Ah, Deus, abre a minha cabeça e me faz paciente. A gente consegue fazer isso com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, netos? Consegue dar paciência para uma pessoa? Não. Se a gente pensar num exemplo mais prático, quando eu vou para a escola e eu vou aprender matemática, como é que a gente aprende tabuado? Decorando. Né? Contando no dedo. Cada um dá um jeito. Tem uns que aprendem mais rápido, uns aprendem mais devagar, uns aprendem, outros não aprendem. Mas nenhum estudante chega do zero sem saber a tabuada. E sai no primeiro dia sabendo. Se sai sabendo é porque aprendeu numa outra oportunidade, numa outra encarnação e está trazendo aquele conhecimento para agora. Né? Que são os prodígios que a gente vê, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos tocando piano como se fosse um pianista formado.
Mas não é disso que a gente está falando. O que eu estou tentando exemplificar é que só é através da prática que a gente aprende um conhecimento. Então, se a gente quer ser paciente, como é que a gente pratica ser paciente? Sai para dirigir em Manhattan, né? Vai aprender a paciência na marra. Vai trabalhar no McDonald's, no caixa, na hora do almoço. Vai aprender a paciência. Porque está todo mundo com fome, ninguém quer ficar na fila, todo mundo atrasado. E você é aquele que está ali, ó, no meio de tudo isso. Entre o cliente e a cozinha. Você vai aprender a paciência. Não no primeiro dia, não no segundo. Talvez no fim de uma vida trabalhando no McDonald's. Então, se a gente extrapolar, a gente pode tentar imaginar que essa vida, essa encarnação em que a gente se encontra, a gente é um caixa de McDonald's. Sem discriminação nenhuma, gente. Né? A gente está falando sobre treinar a paciência. A gente está aqui entre aquele que está pedindo a comida e aquele que está lá atrás na cozinha. E a gente tem que... O quê? Aquela pessoa está com fome, está atrasada. Pô, mas aquele lá recebeu 40 pedidos. Como é que eu vou conseguir gerenciar tudo isso? Dar um sorriso para aquele que está ali. Fala com mais calma com aquele que está lá. De novo, não acontece no primeiro dia. Mas devagarinho, a gente chega lá. Né? Então, quando a gente fala, faça a tua vontade, Jesus já está ensinando nessa oração que a gente pode pedir, mas não vai ser a nossa vontade que vai ser feita. A gente esteja aberto para pedir e aceitar aquilo que a gente pediu nos termos de Deus, nos termos das leis naturais criadas por Ele. Né? Assim na terra como no céu. De novo, ele fala em céu. Porque naquela época não adiantava falar assim na matéria como no plano espiritual. Porque na verdade é isso que ele está tentando dizer para a gente. A vontade de Deus vai ser feita independente de onde a gente se encontre, encarnado ou desencarnado. Dá-nos o pão de cada dia. Ele está falando do pão material? Não. Jesus está falando do que é necessário para o espírito aqui. É claro que ele também está falando, dá-nos tudo que nós precisamos para essa encarnação, para a gente se manter na matéria. Mas principalmente o pão espiritual. Esse era o objetivo dele. Jesus não veio para trazer comida para todo mundo. A comida que Jesus trouxe é a comida espiritual, o alimento espiritual. De novo, ele veio nos ensinar que Deus não era um Deus punitivo, não era um Deus guerreiro, mas ao contrário. Era um Deus que ama todo mundo, que quer o bem de todo mundo, que nos criou e quer que nós cheguemos à perfeição. Que nós temos todo o tempo do mundo, nós teremos todas as oportunidades necessárias para chegar a essa perfeição. Ele nos dá as oportunidades de errar e acertar. Ele sabe que a gente não vai sorrir para o primeiro cliente, mas ele vai mandando o cliente para a gente até a hora que a gente aprende a sorrir. E a hora que a gente aprende a sorrir e ver a reação daquele cliente, a gente fala, pô, mas é muito mais fácil eu sorrir para ele do que manter a cara fechada e escutar desaforo. Porque ninguém gosta de escutar desaforo. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Essa aqui é muito simples, né? A gente tem que olhar para o outro como um semelhante. Como se a gente estivesse se olhando no espelho. A face que está na frente da gente é diferente da nossa. Cada um é um indivíduo. Nenhum de nós é igual ao outro. Por quê? Porque mesmo que nós tenhamos sido criados no mesmo instante de tempo,
Deus dá a nós todos as mesmas oportunidades de crescimento e de aprendizado. Mas nós tomamos caminhos distintos. Se a mesma oportunidade é apresentada para duas pessoas, essas duas pessoas, cada uma delas pode tomar uma decisão diferente para chegar num destino igual. Se você abrir o Google Maps e abrir a aplicação da Apple, muitas das vezes eles vão te dar o mesmo caminho para o mesmo destino. Mas algumas vezes, uma dessas aplicações vai te dar um caminho diferente. Então, esses caminhos diferentes que nós seguimos é o que nos faz diferentes. Na essência, somos todos espíritos, todos iguais perante Deus. Deus nos trata e nos dá as mesmas oportunidades, mas as nossas experiências foram diferentes. O nosso destino final é exatamente o mesmo. Como a gente vai chegar lá? E em quanto tempo nós chegaremos lá é diferente. Uns vão seguir numa linha reta, outros vão seguir numa espiral, outros vão seguir num zigue-zague. Mas todo mundo vai chegar lá. Então, sabendo que a gente é igual, sabendo que todo mundo tem o mesmo destino, por que a gente se trata diferente? Por que a gente trata um filho de um jeito e outro filho de outro jeito? Um sobrinho de um jeito, outro sobrinho de outro jeito. Um amigo de um jeito, o outro amigo de outro. Um desconhecido de um jeito e um desconhecido de outro. Por que tem vezes que a gente chega no sinaleiro, a gente olha para aquele, não, esse aqui precisa de ajuda. Aí chega no sinaleiro um outro, não, esse aí vai comprar pinga, não vou dar nada para ele. Por que a gente faz isso? Eu não sei a resposta, gente. Não sei. Porque eu ajo assim também. Né? Então, é nessas horas que a gente tem que tentar se pegar e falar, mas por que eu estou agindo assim? O que está me influenciando a olhar para aquele de um jeito e achar que aquele outro vai comprar pinga? O que me leva a ser assim? A palavra em inglês é bias, ruído. Existem respostas para isso, mas a gente não tem tempo. 11h55, Wilson. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus aqui está dizendo o seguinte, a gente não está sozinho. Deus está sempre do nosso lado. Às vezes a gente se mete em umas encrencas aí que é difícil sair. Mas Ele nunca desiste da gente. Mas muitas vezes, como a gente faz com nossos filhos, sobrinhos, netos, a gente deixa eles, né? Depois de 20 vezes falando, não põe a mão na tomada, o que a gente faz? Ele vai pôr a mão... agora vamos ver se ele vai aprender. Ele vai lá e mete a mão na tomada, toma um choque. Depois daquela primeira vez, tem uns que enfiam uma segunda ainda. Mas, normalmente, depois da primeira vez, você nunca mais faz aquilo. E a gente é assim, gente. Depois que a gente aprende uma coisa, a gente dificilmente desaprende. É igual a ver. Não tem como desver, né? Você viu, tá visto. Aprendeu, tá aprendido. Até o momento em que a gente aprende na totalidade aquele conhecimento, aquele aprendizado, a gente ainda vai cometendo erros. Mas a partir do momento em que a gente aprendeu na totalidade o que tem que ser feito, como tem que ser feito, a gente não faz mais errado. Quando a gente aprendeu que não é correto matar, porque acredito que em encarnações anteriores a gente já pode ter matado. A partir do momento em que a gente aprendeu que não é correto matar, a gente nunca mais matou. A gente nunca mais tirou a vida do outro. Como que a gente pode concluir aprender esse conhecimento? Alguém tirou a nossa vida. Provavelmente a gente aprendeu a não matar sendo morto. Onde a gente estava numa encarnação, onde a gente planejou fazer X, Y e Z,
E no momento da execução daquele plano, alguém tirou a oportunidade de executar aquele plano. E aí a gente viu qual é o impacto de interromper essa oportunidade que nós temos, que nos é apresentada por Deus. Ali, naquele momento, a gente viu, não dá para fazer isso. Ali a gente entendeu como é tratar o outro do jeito que a gente quer ser tratado. E normalmente é assim que a gente aprende. Muitas vezes a gente já consegue aprender simplesmente estudando, praticando. Mas às vezes a gente ainda aprende através de ser exposto àquele problema. Similar a esse exemplo que eu dei de matar. Um exemplo muito mais simples é só daquele que gosta de pisar no pé do outro. Até o dia que vem alguém com aquele salto bem fininho assim, ó, e fura no pé. Pô, mas dói, hein? Aí a gente aprende. Desculpa te interromper, eu não entendi. Você falou que pode ser, né? Que em outras encarnações nós fomos criminosos, nós matamos alguém. Então, agora a gente tem medo de matar. Foi isso que você quis dizer? Não é medo. Não, medo. A gente não faz mais porque a gente sabe que não foi bom pra gente. É isso? Não só pra gente. Eu acho que a realização não é bom pra ninguém. Você tá entendendo? O que é o matar? Sabendo do conceito, assimilado e entendido, o conceito de reencarnação, o que é a encarnação? A gente vem aqui para reparar erros, a gente vem aqui para pagar dívidas, a gente vem para aprender, a gente vem para se curar. Existe um planejamento antes da encarnação. A gente acha que é destino? Não, não é destino. É um plano que foi feito antes de encarnar e que durante essa encarnação está sendo executado. Então, com essa visão restrita do evento, a gente acha que é destino. Mas se a gente amplia essa visão, aumenta o tempo e vê que teve um planejamento, por exemplo, hoje você acordou, você falou, estou indo para o centro. Se eu olhar para você aqui, é destino que ela veio hoje. Não, você planejou, você veio aqui porque você quis vir. A gente encarnou, muitas das vezes a gente encarna porque quer, está numa fila, preciso encarnar para reparar os meus erros, para aprender. Algumas outras vezes, essa reencarnação é imposta. Tá? Mas então, mesmo sendo imposta, tem um planejamento. A partir do momento em que a gente está no plano espiritual e tem esse entendimento de que planejou, existe toda uma engenharia para colocar você aqui, encontrar uma outra pessoa, ter um filho, segundo filho, terceiro filho, existe uma engenharia por trás disso. Né? A partir do momento que você entende isso, e alguém tira a oportunidade de você executar esse planejamento, você entende que você fazer a mesma coisa com aquele outro não funciona. Você entendeu? Obrigada. De nada. Então vamos lá. Assim seja. Mesmo no assim seja, Jesus traz para a gente o quê? Eu aceito. Meu Deus, tudo isso que eu pedi, tudo isso que eu falei, é assim que eu quero que seja. É a tua vontade, não é a minha. Eu sei que eu não estou sozinho. Você é o criador desse universo. É terminar essa oração entendendo o que ela representa. Que seja feita a vontade de Deus. Eu vou tentar fazer, eu vou tentar executar essas leis que nos foram apresentadas e que a gente precisa seguir para terminar, para concluir, para continuar essa evolução. Não é? A gente tem que entender que a gente faz uma oração, mas a gente é responsável por aquilo que a gente falou e aquilo que a gente pediu. A gente é responsável pelas nossas intenções. A gente é responsável pelas nossas ações. De novo, ninguém vai aprender para a gente. Ninguém vai evoluir para a gente. Não funciona assim. Quem tem que fazer somos nós. Então isso, às vezes, é muito difícil, porque é muito mais fácil a gente ficar sentado
e esperar que nos seja trazido o pedido. Eu peço lá no, sei lá, no Uber Eats, tragam aí a comida, não preciso nem sair de casa mais. Mas o que a gente pede com uma oração não é isso. A gente não está pedindo a comida. A gente pode pedir, mas existe uma parte que tem que ser executada por nós. É um relacionamento entre nós e a divindade que exige que a gente haja, que a gente execute. A mensagem que Jesus nos trouxe é essa. E que foi interpretada de um jeito errado por nós durante o tempo. De que ele veio para nos salvar. A vinda dele é a nossa salvação. Errado. Quem tem que se salvar somos nós. Quem tem que aprender somos nós. Quem tem que evoluir somos nós. Jesus já chegou num grau de evolução que a gente ainda não passou, que a gente almeja chegar. Mas para que a gente chegue até lá, a gente tem que trabalhar. A gente tem que praticar. Da mesma maneira que a gente faz o 1 vezes 1, 2 vezes 2 e assim por diante, é isso que a gente está fazendo aqui. É estudando, é reparando, é sarando. E mais importante, o que a gente tem que tentar é errar menos a cada dia. Porque a gente, entendendo que não é perfeito, a gente tem que aceitar que a gente erra. Né? De novo, exemplo bem simples é a matemática. Até a criança entender que, ou melhor, decorar que 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4 e assim por diante, vai errar. Só que a gente tem que aprender a identificar esses erros, aprender com eles e não repetir. Alguma pergunta, gente? Que a gente está estourando o tempo. Então, muito obrigado. Ok, André, obrigado. Comentários? Eu tenho um comentário. Ele falou, claro que eu entendi. Ele falou que nós devemos olhar como fazer o bem, em quem nós devemos mirar, né? Eu acho que ele falou como modelo e guia, né? O principal, que era Jesus. Mas a gente também pode, a gente também aprende a fazer o bem, né, com o nosso amigo do lado, nosso parceiro, nosso vizinho, nosso filho. Né? Lógico que eles aprenderam, lógico que Jesus foi o modelo. Então, só esse detalhe, né, que eu queria colocar, né, porque o bem é uma coisa que a gente já está aprendendo, a gente já está vivendo isso. Claro que Jesus é o nosso mestre maior, nosso modelo. Muito obrigado, André, pelo Pai Nosso. Alguém mais? Temos ainda 30 segundos. Cronometrado tudo aqui. Eu queria dar um recadinho só. Esse é o nosso tema do ano, Pro Amor e Luz. Se alguém quiser adquirir o livro, nós temos disponível em inglês e também em português na livraria. É o Mestre de Amor, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Esse é o nosso recadinho. Queria agradecer a todos, a André, principalmente, por esse estudo que nos faz pensar. Eu gostei da parte da fome, né, do pão, dar o nosso pão, né, porque a maneira que a André explicou foi muito, muito interessante. Me fez lembrar da mulher samaritana, da água, né, quando Jesus pede, né, dá-me água, mulher. E ele fala, né, da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter. Olha que profundo, né? Então é isso, esse alimento que Jesus pode nos dar, nós nunca mais vamos ter fome. Fome espiritual, claro, porque enquanto estiver encarnando aqui é bom, ó, vai trabalhar que o negócio pega, né? A gente tem que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte, que é o trabalho. Nós temos que hoje está fácil, né? Que ele falou só de escapar o Uber Eats ali,
que eu acho que nos faz ainda mais lesos, digamos assim, né? Que a gente perde essa oportunidade de sair, caminhar e buscar e trazer. Fica mais fácil a gente ficar sentado no sofá esperando. Mas cada um. Desculpa, eu tô falando por mim, né? Falando por mim. Então, nós vamos para a nossa segunda parte, que é a nossa oração final. É Jane, né? Tia, eu não vou te deixar quieto. Você vem fazendo essa oração hoje pra gente? Hoje eu não vou te largar em paz. Falei o nome dela errado aqui. Que vergonha. Não, você vem fazendo essa oração final e depois nós vamos para o passe e que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana cheia de luz. Mestre amado, guias espirituais da nossa casa, te agradecemos por esse momento de oração, de reflexão, e que possamos estar com nossos corações abertos para podermos continuar nossa jornada de aprendizado. Abençoa todos aqui presentes, abençoa todos os irmãos que foram permitidos no mundo espiritual a participar do nosso estudo, Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa família, a nossa humanidade e ao nosso planeta. Que assim seja.